Moderação. Ato ou efeito de moderar-se. Comedimento. A moderação nos possibilita viver abaixo dos ganhos e, assim, criar e manter a disciplina de poupar. Ela é como se fosse nossa bússola. Em geral, você fecha o mesmo azul no 0 a 0 ou no vermelho? Nesse momento eu estou fazendo estágio porque eu estou cursando na faculdade, então o que entra ele fecha no vermelho, porque só consegui pagar as contas. Para fechar ainda no azul, tendo uma programaçãozinha, dá sempre para fechar no azul, apertadinho, mas dá para fechar no azul sim. A ideia é fechar no azul, por isso guardar. Acontece de uma vez ou outra e fechar no vermelho, mas é mais difícil. Olha, eu tento dividir, mas dá 0 a 0. Eu fecho no meio e no vermelho. Como se explica a existência de pessoas que ganham bem e mesmo assim não conseguem poupar um centavo sequer, enquanto outras, em contraste, conseguem juntar uma boa quantia de dinheiro mesmo ganhando um salário modesto? Veja o que diz a Bíblia. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. E por que razão gasta tudo o que ganha? Aliás, onde está o problema? Em ganhar pouco ou em gastar demais? Veja, se ganhar pouco fosse realmente um impedimento, não haveria tantos exemplos de pessoas que conseguem economizar dinheiro a despeito de receberem baixos salários. E também não haveria tantos casos de pessoas em dificuldades financeiras, apesar de terem uma renda elevada. Perceba, portanto, que o que distingue uma realidade da outra não é a renda em si, mas a atitude. O moderado consegue poupar ainda que ganhe pouco, já o esbanjador não consegue, mesmo que ganhe muito. O que é ser moderado? Ser moderado é sinônimo de ser controlado e não cometer excessos. Trazendo esse conceito para as finanças, ser moderado passa por adotar um patamar de consumo mais modesto, abaixo do que a renda e as posses permitem. Ao agir dessa forma, eu não gasto tudo o que ganho ou tudo o que tenho, faço sobrar uma quantia a ser economizada e mantenho a disciplina constante de poupança. Pois bem, a dificuldade de viver dentro do orçamento é uma realidade presente em muitos lares brasileiros e isso não é novidade. De acordo com uma pesquisa divulgada em março de 2019, ou seja, pouco menos de um ano antes de o primeiro caso de Covid ser confirmado no Brasil, 64% dos consumidores brasileiros já viviam no limite do orçamento. Apenas 9% afirmavam que sempre ou frequentemente contavam com alguma sobra de dinheiro, ou seja, mesmo antes de a pandemia se instalar por aqui, apenas 1 em cada 10 brasileiros tinha o hábito de viver abaixo da renda. Perceba, para a maioria dos brasileiros, gastar tudo o que ganha é um estilo de vida, não é uma circunstância. A crise tão somente agravou as consequências desse comportamento ruim e destrutivo. Sim, destrutivo, afinal, quando gastamos além da conta e não temos uma reserva para nos socorrer durante as crises, só nos resta recorrer às dívidas, e a Bíblia diz: quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O escravo não tem liberdade, não tem autonomia e muito menos sossego. Mas será que essa estatística se aplica também ao povo de Deus? Lembra da parábola do semeador, quando parte das sementes caiu entre os espinhos? Pois repare, a semente germina, uma planta se desenvolve, até chega a crescer, mas não consegue produzir frutos, porque os espinhos a sufocam. Jesus explica que os espinhos representam as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas. Um crente assoberbado, cheio de preocupações e infrutífero. Será essa a sua realidade? Como cortar esse espinho pela raiz? Primeiro, elimine a bagunça. Como você poderá saber se vive dentro do seu orçamento se não tem o mínimo controle das suas finanças? A Bíblia afirma que Deus não quer que nós vivamos em desordem.
Segundo, elimine o desperdício. São nas pequenas contas que se somam os grandes descontroles. O sábio Salomão diz: o preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Então não tenha preguiça e também não tenha vergonha de aproveitar cada um dos seus centavos. Por fim, seja moderado nos gastos. Isto passa por adotar um padrão de vida que caiba com folga dentro do que a sua renda é capaz de bancar. Sim, padrão de vida é moldado em função das escolhas que fazemos. O tipo de moradia, o meio de transporte, o estilo de alimentação, o estilo de vestuário, as preferências de lazer, os serviços e produtos que se consomem, enfim, todas essas escolhas têm um custo e, somadas, configuram o padrão de vida que se deseja manter. Preste atenção, o padrão de vida que você escolhe não vai ditar o quanto você ganha, mas sim o quanto você gasta. Portanto, pondere cada escolha e, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, seja moderado em todas as situações.